Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Haribo, Haribo, Haribo Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudevaya. Om. Haribo, Haribo, Haribo. Então hoje nós vamos para a parte 7 do capítulo 6, canto 7, Prahlada instrui seus colegas demoníacos. Então esse é mais um vídeo dessa série que estamos falando dos ensinamentos de Prahlada Maharaj aos seus amiguinhos que estão na escola, né, sendo instruídos pelos professores de Hiranyakashipu, que é o pai de Prahlada Maharaj, e aí Prahlada Maharaj está falando coisas espirituais para nós, é claro, né, porque podemos ser considerados ainda crianças espirituais nesse planeta, e é muito interessante. E agora eu vou, em vez de falar um verso por aula, se puder eu vou falando 2, 3, porque agora é uma sequência de ensinamentos que vão se encaixando e que às vezes não tem muita coisa para falar. O próprio ensinamento já explica por si mesmo. Então vamos falar o verso 7. Prahlada diz: Mugdasya bale kaishore kridato jati vinshatihi Jaraya grasta dehasya jati akalpasya vinshatihi. Tradução: na tenra idade da infância, quando todos estão confusos, passam-se 10 anos. De modo semelhante, na juventude, ocupada em esportes e divertimentos, a pessoa vive outros 10 anos. Assim, 20 anos são desperdiçados. E na velhice, quando está inválida,
incapaz de sequer executar atividades materiais, ela desperdiça outros 20 anos. Esse verso é bem interessante, mostrando que a vida material ela vai, né, ocupando a nossa forma humana de tal maneira que no final você não tem tempo para a vida espiritual. Esse verso aqui é a normalidade, né? Prahlada Maharaj está falando, quando você está na infância a criança ainda não adquiriu as informações externas para criar uma personalidade que vai raciocinar, que vai interagir com o meio ambiente de uma forma assim, mais madura, experiencial. E aí, 10 anos basicamente da infância é a criança na escola, é brincando, aquelas coisas, uma criança, né? Até os 10 anos, a estrutura, pelo menos agora em Kali Yuga, quando a criança não recebe desde pequena esse conhecimento espiritual e está vivendo só dentro dos valores materiais, 10 anos assim se passam muito rápido. Então, para lá da Maharaj, ele está falando aqui, né? Esse verso tem essa intenção de mostrar que a vida passa, você desperdiça a vida porque em nenhum momento você para se perguntar, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que é essa forma humana? Para que serve tudo isso? Uma coisa tão simples, né? Porque o ser humano ele tem exatamente essa inteligência que Prahlada Maharaj falou nos versos passados, de questionar. Você tem uma inteligência para questionar quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, para onde eu vou após a morte. Existe, né, algo a mais do que isso? O que é esse ciclo de nascimentos e mortes que eu tenho que ficar voltando para cá, depois saindo desse corpo, aí eu vou ter outro corpo? Temos que questionar, isso é a coisa mais importante. Porém, aqui, Prahlada diz que quando você é criança, sua vida passa o quê? Você brincando, né? Seus pais sempre te regulando, pode isso, não pode isso. Na escola você recebe todo tipo de informação, mas não recebe esse conhecimento. E mesmo porque uma criança, ela não vai estar capacitada para questionar esses assuntos mais elevados, né? A não ser que ela seja uma encarnação já de um espírito avançado que está trabalhando isso espiritualmente, que traz essa bagagem espiritual de outra vida, então ele já vai compreender mais facilmente. Mas a maioria das pessoas em Kali Yuga ainda está tentando se humanizar, está tentando sair da plataforma mais animalizada para se humanizar. E só quando uma pessoa se humaniza, ou seja, ele adquire esse padrão de inteligência que questiona, que busca a espiritualidade, isso que é o verdadeiro ser humano, e por causa de ser humano existe o quê? A religião, o desejo de ter algo que o religue com Deus. Isso é a verdadeira religião, não é uma instituição. A religião é o desejo do coração de uma pessoa que se humanizou, e dentro dessa humanização você fica na categoria para ascensionar a sua energia, onde você vai se espiritualizar. Então há uma animalização, uma humanização e uma espiritualização. E quando você atinge esse ponto espiritual, a sua forma humana foi usada com sucesso. E devemos, né, já praticar, desde o estágio de criança, essa intimidade, sei lá, com a meditação, ouvindo, né, sobre coisas espirituais. O Bhagavata, ele tem essa coisa de se contar histórias, né? As crianças gostam de ouvir histórias de heróis, e o Bhagavata tem essa
pegada, vamos dizer assim. Agora, lá, o espírito que está numa criança, ele compreende de uma forma que nós não podemos compreender, porque nós já estamos programados para pensar de uma determinada maneira, com uma certa crença, né? Alguns até fanáticos, que só aceitam aquilo que estão colocando para eles. Então, para lá do Maharaja, né, esse passatempo está mostrando isso. Ele está falando aos seus amiguinhos ali, e para lá do Maharaja, com certeza, né, é um devoto puro, num corpo de criança, mas a gente nem pode se comparar a ele em nível de consciência, e ele está sendo usado por Deus para fazer essa representatividade dentro da humanidade, passando esse conhecimento aqui. E esse verso, ele simplesmente está nos alertando que presta atenção, sua vida está passando e, né, sua vida é superficial, você só vive para o lado de fora. Aí ele está falando, ó, na tenra idade da infância, quando todos estão confusos, porque não tem a informação espiritual, só tem informação material, você passa-se 10 anos. 10 anos assim, são desperdiçados, né? E aqui no verso passado ele estava falando metade da vida a gente já passa acordado e metade dormindo. Certo? Aí ele fala, de modo semelhante, na juventude, a juventude que é aquela fase que você está no hormônio, você quer conquistar o mundo, você quer, né, ser alguém, tudo aqui é o falso ego. Então você quer ser alguém, então você está ocupado em divertimentos, né? E ele fala, ocupado em esportes, em divertimentos, ou seja, tudo aquilo que é ligado muito ao corpo, à vaidade, à competição, você só fica nisso e não sai, né? Esporte também, até em competir amorosamente com os amigos, tudo isso. Esporte nesse sentido mais expandido, né? De você conquistar coisas para sua luxúria ou para sua possessividade de qualquer coisa material que você tenha. Você está sempre tentando, né, se destacar nessa sociedade ou em relação ao grupo que você está. Como a gente sabe, né? Geralmente. E divertimentos. O jovem adora, né, ficar em festas e se entreter com certas coisas que, às vezes, né, isso tudo faz parte do desenvolvimento, da tendência humana de receber bastante experiências não frutíferas, vamos dizer assim, para depois ela se frustrar e ver que não é nada disso. Mas aí quando para lá do Maharaja vem e começa a falar, você, poxa, eu vou chegar na adolescência e vou estar só pensando em divertimento, em entretenimento, em namorar, ou ficar pensando em estudar para conseguir algo, né? Então isso aí tem que ser reavaliado. Quando alguém fala para você algo, como vai ser, fala assim, ó, se você... É igual, por exemplo, uma pessoa que toma uma droga, aí você fala, ó, essa droga, tem pessoas que tomam essa droga, depois caem no abismo, né? Sofrimento, renuncia à família, ao mundo, para ficar dependente de alguma coisa. Eu estou falando de droga aqui, mas pode ser qualquer coisa. Então você já sabe que no final não é legal. Vai ter muito prazer no início do consumo da droga, mas depois vai criar o vício, a dependência, e no final você vê que aquele prazer todo se transformou em dor, que é como Krishna diz no Bhagavad Gita, que é o modo da paixão. O modo da paixão é essa energia que traz encantos, traz propostas de prazer para a alma, mas ela está disfarçada de dor no final. Isso que acontece. Então, para lá da Maharaj, ele está falando aqui que a pessoa vai viver mais 10 anos na juventude nessa brincadeira aí, né? É bom assim, se nós formos alertados nesse sentido. Então, quando você é criancinha,
10 anos se passa, nada espiritual. Depois, na juventude, mais 10 anos se passam. E você, nada. Né? Vai falar para um adolescente certas coisas espirituais, ele fica maluco, ele não quer saber disso, ele está com energia para gastar. Ele quer gastar, ele está no hormônio, certo? Quem já não passou por isso? Porém, se todo jovem, né, recebesse essa informação, e tem muitos jovens que recebem essa informação e contesta ou deixa para depois, e tem jovens também que conseguem compreender isso naturalmente, né? Não vamos sempre generalizar, mas para lá do Mahara está falando que esse é o equívoco da vida humana, que você nunca pensa, questiona espiritualmente. Aí ele fala assim, 20 anos já foram jogados fora, né? Temos que considerar que a maioria das pessoas, até mesmo os jovens que buscam algo espiritual, eles não estão assim querendo se render realmente a Deus, a ter essa religação pura e amorosa com o Senhor Supremo, que está aqui agora mesmo em nosso coração. De modo que não é a informação que vai fazer a pessoa se transformar, mas a consciência que ela vai adquirindo em relação a isso, né? E no Bhagavad Gita, Krishna fala, cada pessoa nesse mundo, ela está nivelada pela atuação de um modo da energia material. Quem está no modo da ignorância e da paixão ainda está evoluindo para a humanização. Quem está na bondade já atingiu esse ponto da humanização, e é para esse modo que Krishna nos pede para ir inicialmente. E depois a espiritualização vai ser o modo da bondade pura, né? Shuddha Sattva, que é o modo onde você vai encontrar a transcendência, porque você aceitou o conhecimento do modo da bondade e agora você alcançou, né, voos mais altos da alma. Tem um exemplo que é dado aqui no movimento, né, da consciência de Krishna, que o modo da bondade ele é considerado a um aeroporto onde você vai pegar o avião para ir para algum lugar. Então, o modo da bondade tem essa categorização de você ir para um estado de mente onde você vai começar a levantar voo para o seu aspecto da inteligência, que faz esse discernimento entre o que é real e o que é irreal, entre o que é benéfico e o que é prejudicial, sendo que temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Mas nós temos que entrar no modo da bondade e depois no modo da bondade pura, porque é só nesse modo da bondade pura, que vem da prática espiritual, que vem do desapego do mundo, que a gente entra em contato unitivo, né, e íntimo com Deus em nosso coração. Compreende? Então, aí depois que passa-se 20 anos, né, você perdeu a infância, perdeu a juventude, e você nem questiona, isso aí é o normal, é o estabelecido pelo sistema, que vai conduzindo aquela forma humana, enquanto a alma está adormecida, para servir o sistema, aos interesses do sistema. É o que a gente vê hoje em dia aí, todo mundo acorda, tem os desejos programados para ter algo, para ser algo, para constituir uma família, enfim. No final é uma rotina, um estresse, você acaba nem tendo mais tempo para nada, na vida adulta também. Você é inserido no contexto, não tem como você sair disso se você não entrou nessa linha paralela que é se situar na vida espiritual. Compreende? Por isso é muito importante você já estar nessa linha espiritual desde criança ou desde jovem, né? Só que as pessoas elas vão sendo condicionadas por um sistema, através da mídia, através dos valores que uma elite, né, vamos dizer assim, que controla o mundo, quer que você se conduza. Você é só mais um número, um CPF, um personagem nesse mundo que só vale
enquanto você ajuda o sistema a lucrar. Tão logo você não tenha um bom rendimento para o sistema, você pode ser eliminado, que não vai fazer falta nenhuma, porque esses seres, né, demoníacos que controlam a humanidade, controlam entre aspas, porque tudo está acontecendo sob o controle de Deus, e há um motivo por o mundo estar funcionando assim, já que o mundo é uma escola. Essas pessoas, elas não têm a alma, não têm esse sentimento, espírito de fraternidade, mas tudo isso faz parte do jogo nessa escola de terceira dimensão, e quando você entende isso, você aprende a jogar, quando você está situado no espírito, quando você está situado na sabedoria divina, e nesse processo, né, espiritual que Deus recomenda que a gente se situe em consciência. Aí depois que você passou da infância, da juventude, da vida adulta, para lá está falando aqui, e na velhice, se você chegar até lá na velhice, né, do jeito que as coisas acontecem, muitas pessoas aí estão fartando, indo embora logo, ou tomando atitudes né, drásticas de tirar a vida e tudo mais, porque não aguenta a pressão, não consegue raciocinar o que é a vida, o que está fazendo nesse mundo, e toma essas atitudes inconsequentes, porque não teve tempo de ouvir uma pessoa falando sobre a vida espiritual. E mesmo quando alguém falava sobre a vida espiritual para elas, elas não paravam para meditar sobre o que estava sendo dito, porque a mente delas está no modo da paixão e da ignorância, está sempre acelerada, ou está inerte, ou está deixando para outra vida. Ela não toma essa atitude de uau, é isso mesmo, existe um portal para eu entrar dentro do meu coração, onde está situado o Ser Supremo, e eu não tenho que ficar mais sofrendo nesse mundo, ou tentando ser alguém ou alguma coisa, porque o sistema fala que é importante. Aí você entende que você é um filho de Deus, você é eterno, você é uma parte integrante de Deus. E esse mundo aqui é só uma experiência. Não é para você viver e se identificando com esse corpo material, infeliz, criticando tudo, julgando, sendo dividido por um sistema que te deixa dentro de uma ideologia onde você vai ficar brigando, você fica em conflito com todo mundo, fica com ódio de uns, se agrada de outros que estão alinhados com aquilo que é a sua crença, e daí vida adulta, né? E depois eu tenho que ter dinheiro, quem vai me dar vantagem para ter dinheiro, eu vou votar nessa pessoa, sabe? A corrupção, o suborno, você está subornando sua própria alma, né? Está negativizando a sua mente para permanecer dentro de um esquema onde você simplesmente foi subtraído na alma, sua mente está completamente confusa, com medo, e você aceita qualquer coisa para continuar no chamado, né, conforto, se você já tem, e não quer buscar isso que é chamado desconhecido. Mas, na verdade, só Deus é o verdadeiro conhecido. E essa é a missão da forma humana. Conhecer Deus, se estabelecer na verdade. Porque aí você se liberta. E quando você se liberta, você vai começar a ver o mundo com outros olhos. E quando você espiritualizar a sua vida, ou seja, transcender esses modos da natureza material que estão regendo a mente de cada pessoa em particular, você naturalmente começa a entender o jogo. Você se torna o jogador do seu avatar que está aqui nesse planeta. Compreende? Então é isso que Krishna está falando do Bhagavad Gita. Quando você se rende a mim, entendendo que eu sou Deus e que eu me expando e entro no seu coração, e você vive
nessa prática constante, diária, fazendo tudo que você tem que fazer materialmente para sobreviver, mas com essa consciência extra, ficando cada vez mais primordial dentro da importância na sua vida. Então, Krishna fala que de dentro do seu coração, já que ele controla os 3 modos da natureza, ele que controla a Maya, a ilusão, ele retira esse véu. E aí você naturalmente vai passar a ver a existência como ela é. E o que é a existência? É a energia de Deus. E a nossa mente é que tem esse trabalho de criar toda essa manifestação ou esse cenário onde a gente vive dentro das próprias experiências que são criadas por nós de acordo com as nossas expectativas. É a cocriação. Você que cocria, você que é responsável por tudo que é bom, tudo que é ruim na sua vida, porque é você que você tem o poder divino de manifestar isso. E Deus está te dando essa condição de deixar você viver a sua vida completamente livre, independente, para, né, criar o seu próprio sofrimento ou o seu próprio prazer. Porém, quando você entra nessa questão transcendental, você compreende que a sua própria criação de dor, né, de sofrimento e de alegria e de prazer também fazem parte da ilusão, porque estão relacionados com o seu falso ego, ou seja, com a sua identificação com essa energia material. De modo que quando você está situado transcendentalmente, é isso que explica o Bhagavad Gita e o Senhor Krishna, você já começa a se relacionar com Deus a nível dessa energia também manifesta. Então, quando você olha a outra pessoa, você já não vê o ego dela, porque você está olhando com o espírito. Então, você vê o espírito daquela outra pessoa. Você vê Deus no coração daquela outra pessoa. Assim também um animal. Quando você olha um animal, você vê que aquela alma, aquela consciência está em desenvolvimento progressivo para uma forma humana naquele corpo de animal. E que Deus está lá também. Assim também com a árvore, né, com as plantas. E com tudo você começa a ver a presença do Espírito, que é o próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo, seja na forma humana, animal, angelical, dos mestres, das árvores, dos minerais, dos elementais. Tudo isso aí é o movimento de progresso da consciência através das formas, até o momento em que você volta para uma forma espiritual, no mundo espiritual chamado Vaikuntha Loka, onde reside, né, o Senhor Krishna, a causa de todas as causas, num planeta central. E esse planeta nada mais é também do que a manifestação dele. Porque tudo é Deus, mas nós temos que compreender esses aspectos, assim, vamos chamar mais técnicos, para a gente visualizar intelectualmente, para nos mantermos nesse caminho espiritual. E aí, para lá da Maharaj, assim, e na velhice, quando está inválido, quando você já não está, a sua máquina biológica já não está valendo para mais nada, e todo mundo está caminhando para isso, inevitavelmente, e todo mundo tem medo de chegar nesse ponto, ou cria aquele, né, asco, né, aquela rejeição, nossa, eu vou ficar velho, eu estou ficando velho. E você nunca está ficando velho, porque você é o espírito. Você é eterno, quem está ficando velho é seu corpo. E ele tem um propósito de nascer até a morte, de você buscar a divindade e realizar a divindade no seu coração. E aí a pessoa está presa na velhice. E para ela fala, mas quando você chega na velhice, depois de ter desperdiçado todos os anos da sua vida, naquilo que se chama se divertir na infância, se divertir na juventude, né, se divertir no estado adulto, você vai degenerar, isso é natural. O espírito está passando por várias formas. Tudo nesse mundo é transitório. Tudo vai enferrujar. Certo? Que é igual o mestre Jesus fala, né?
que tudo vai ser corroído, tudo vai ser enferrujado, não lembro aqui, deixa eu ver se eu lembro a passagem. Então, essa coisa do Mestre Jesus está falando, adquira esse tesouro do seu coração, da relação com a divindade nessa forma humana, que aqui é o lugar, né, onde a ferrugem não consome o ferro, onde os ladrões não roubam, onde as traças, né, não consomem, é mais ou menos isso que ele está falando. Porque tudo nesse mundo vai ser corroído. Tudo que você tem vai ser roubado após a morte. Vai ser tirado de você. O tempo, né? Maia vem, surrupia tudo que você tem. E tudo que você tem não é seu. Certo? Tudo que você tem é propriedade de Krishna, que você deve usar nessa vida material para avançar espiritualmente e você se tornar uma luz nesse mundo para instruir aqueles que porventura estejam com vontade de aprender. Certo? Então a velhice, né? A velhice, nascer, adoecer, crescer, envelhecer e morrer, assim, são as fases de todos os instrumentos que nós temos aqui nesse mundo, inclusive também o corpo astral. Depois que você abandona esse corpo físico, o seu corpo astral também morre, o seu corpo mental também morre. Aí você volta de novo, a sua alma vai voltar em uma nova mente, vai voltar novamente, né? Gostei, novamente, vai voltar em uma nova mente, vai voltar em um novo corpo astral e um novo corpo energético e físico, que vão ser o resultado de tudo isso que você semeou nessa vida atual. Por isso que a gente esquece tudo, porque o corpo mental é novinho na outra vida. Porém, né, existe um chamado registro akáshico, que é tipo uma nuvem da internet, onde todos os registros das suas vidas passadas estão lá. Se você quiser acessar ou pedir alguém para acessar, mas isso não é ideal, porque se você entra numa vida como uma folha em branco, o ideal é ter alguém para te passar o conhecimento espiritual desde quando você é criança, para você chegar nesse ponto, né, da velhice completamente sábio, completamente rendido a Deus, esperando a morte que vai vir naturalmente, onde você vai manter essa consciência. Você pode ver que Srila Prabhupada, por exemplo, há vídeos, né, sobre a morte dele, enquanto ele estava ali nos últimos momentos dele, ele lembrava assim, mantenham essa estrutura de conhecimento que eu deixei aqui para vocês, amando de Krishna, não criem desunião, né? Porque Prabhupada já sabia, porque sempre que um polo, né, espiritual da potência dele, ou do Mestre Jesus, quando esses mestres vão, há uma confusão, há uma briga entre pessoas que não estão nesse nível de devoto puro, fidedigno, igual essas almas, né? E aí acaba brigando entre si, há quedas e tudo mais que a gente conhece, né? Divisões, muitas divisões, entra muito o falso ego. Então, o Prabhupada, na sua velhice, ele estava ali pregando a consciência de Cristo, morrendo. Cantem, por favor, cantem o santo nome, né? Aquele coração cheio de misericórdia. E às vezes ele tinha que ser muito duro aqui na vida material, porque as pessoas estavam animalizadas, estavam completamente desvirtuadas, cheias de especulação, e às vezes o devoto puro tem que ser muito rígido para estabelecer um movimento ou uma instituição que dê condições das pessoas terem um local lá para abarcar esse conhecimento, ou para conversar com pessoas que têm afinidade nessa linha espiritual de conduta aqui nesse planeta Terra. De modo que tudo isso é muito incrível, né? Deus sempre mandando os devotos e
desde jovem, né? Lá na Índia, pelo menos, tem essa questão que a gente está falando aqui, de ter o Gurukula, que é a escola dos gurus, onde os mestres espirituais são professores que passam para as crianças, desde os 5 anos de idade, todo esse conhecimento do Bhagavatam, do Gita, dos mantras, da consciência espiritual, da disciplina, né? De adoração às deidades, de estar sempre cantando mantra. E aí a mente dessa criança vai se configurando numa perspectiva espiritual, onde ela entende que ela não é esse corpo. E aí, quando chega na juventude, ela escolhe se ela quer casar ou se ela quer renunciar, andar como, né, um chamado sannyasi, aquele que renuncia o mundo para pregar a mensagem de Deus. E há todas as condições possíveis, mas o que importa é que você está rendido a Deus, independentemente da circunstância interna, externa também, mas é preciso suprir essa lacuna da educação no planeta Terra, né? Assim como Prahlada Maharaja está fazendo aqui, instruindo os seus amiguinhos. Esse é o propósito desse capítulo, mostrar isso, explicar às pessoas, olha, você vai envelhecer e você não vai chegar a nada. Essa sua vida adulta aí, tudo... Tenta entender que isso tudo é uma programação, você tem que entrar mais em silêncio, em meditação, você tem que se voltar mais para Deus. Né? Na juventude, né? Algum jovem vai ouvir você falar, cara, isso aqui é uma loucura. Hoje em dia o mundo, né, é regado a substâncias assim, ilícitas e confusões, né, em todos os sentidos, onde as pessoas já não sabem se são isso, se são aquilo, confusões, né, que estão sendo implantadas nas escolas, onde alunos assim, brigam com os professores, agridem, pessoas violentas, assim, muitas almas encarnando assim, com problemas psíquicos, muitos tipos, né, de doenças mentais que a gente vai vendo hoje em dia, ou emocionais. Tudo isso se deriva do espírito não se adaptar ao DNA que a humanidade foi sendo gerada, né? De geração em geração, vai degradando a humanidade. Então agora nós estamos naquele ponto lá da batalha de Kurukshetra, que Deus vai intervir e vai trocar essa energia inferior, né, da terceira dimensão para a quinta dimensão, mas também vão continuar existindo outros planetas de terceira dimensão e cada um vai estar na sua escola certinha no momento certo. A ideia é que você desperte enquanto há tempo, desperte logo, imediatamente, e comece a fazer essas perguntas de um modo profundo, encontre a resposta dentro do seu coração. Ninguém pode falar para você quem você é, ou o que é a vida, ou quem é Deus. Nem Krishna, quando vem aqui, fala o Bhagavad Gita, mesmo ele se revelando, você não vai entender que ele é Deus, ou o que é essa natureza de Deus, a não ser que você entre no seu coração e, através da misericórdia dele, você sincronizado em energia, lá no Shuddha Tattva, nesse quarto modo, onde você está espiritualizado, e por isso você pratica uma disciplina espiritual antes de ter essa realização de Deus. Quando você chega nesse ponto, onde você purificou a sua mente, e nessa era a purificação mais adequada é você cantar o nome de Deus, que é uma facilidade, você vai chegar num ponto, se você realmente for sincero, se você realmente for desejoso de alcançar essa posição espiritual real, então Krishna ele está vendo que você realmente não quer mais permanecer aqui nessa materialidade, em uma próxima vida, totalmente esquecido do que você fez em suas vidas. Você começa como uma página em branco e começa de novo a rascunhar tudo errado e vai chegar na velhice, como Prahlada Maharaja está falando aqui, inválido. Se chegar na velhice. Tem que questionar isso. E aí, em vez, aqui no verso passado, Prahlada fala, vocês têm vigor, vocês têm força, têm energia, use essa energia agora para interiorizar, para aprender sobre Deus. E aí, quando a pessoa chega na velhice,
totalmente incapacitado, com problemas, baixa estima, não tem energia, aí como é que ele vai pensar Deus? Como é que ele vai ter esse fenômeno da autorrealização, onde você tem que aplicar muita energia através da sua disciplina para chegar a esse ponto de autorrealização? Você está cansado, você está dependendo dos outros, está com medo de ser abandonado, cheio de remédio, né? Fez tudo errado durante toda a vida, alimentação ruim, energia, pensamentos, sentimentos, tudo pesado, tudo negativo. Aí chega na velhice, como a gente falou, no bagaço. Certo? Então, vê que as pessoas estão envelhecendo muito mais rápido atualmente, apesar de toda a tecnologia, da medicina. Então, temos que pensar nisso. Então, para lá da Maharaj está falando aqui, ó. E na velhice, quando está inválida, incapaz de sequer executar atividades materiais, você não consegue nem fazer uma oração, você não tem energia, você não tem aquela concentração, sua mente, né? Quem está na velhice pode explicar aí para as outras pessoas como é que é. A mente está viajando, como falamos, né? O velho ele está voltando a ser criança, está entrando num processo degenerativo. E aí, se você não estiver nessa posição de devoto puro, onde você está situado no espírito, além da influência da sua máquina biológica, naturalmente você vai seguir o movimento da máquina biológica. Mas se você tiver igual Srila Prabhupada ou o Mestre Jesus, né, naturalmente na hora da morte você, ou da velhice, você não está envolvido com essa energia de Maya. Você está no espírito, você conquistou essa realidade de ser. E aí o corpo pode enfraquecer o quanto for, você está consciente. Compreende? A vantagem disso, na hora que você vai abandonar o corpo, não importa, você está consciente de Deus. E Deus no seu coração, Ele que está mantendo a sua vida espiritual, a sua consciência, a sua lembrança nele. Deus é o amigo supremo, Ele não vai deixar que você se esqueça dele em nenhuma fase da sua vida. E quando a velhice vier, receba de bom coração, entendendo que chegou o momento de abandonar essa máquina corpórea e você fica em gratidão porque agora você, na forma humana, seguiu o caminho de retorno ao mundo espiritual e aplicou todos os sentimentos e pensamentos em reviver essa forma espiritual eterna que você tem para que no momento do abandono desse veículo físico, você volte para o mundo espiritual. Você vai para onde está a vibração da sua consciência na hora da morte. Se você pensou em Krishna o tempo todo, realizou Krishna no seu coração, vive em amor por ele, você volta para o planeta supremo, onde Krishna vive. E como é descrito no canto 10 do Bhagavatam, todos os passatempos, tudo nos é revelado. Então você tem que reviver os passatempos internos no seu coração, meditando, sempre lendo o Bhagavatam, sempre cantando, sempre ouvindo o Bhagavad Gita. O fato de você instruir sobre a consciência espiritual, isso também aumenta a sua luz, a sua iluminação, aumenta a sua intimidade com Deus, porque Ele passa a te usar também como um canal, como um veículo para, né, fazer com que as pessoas tenham interesse em relação a isso. Porém, Deus ele não força ninguém, Ele é eterno, imagina. Deus é Deus, Ele está vivendo a vida dele. E está querendo que você viva lá com Ele, falando, ó, aqui é o melhor lugar. Mas aí a pessoa cocria as besteiras, as coisas erradas na vida dela, porque ela está no falso ego, aí ela começa a culpar Deus. Ah, mas por que Deus deixa fazer isso? Por que Deus não conserta tudo? E Deus fala assim, não, mas a questão aqui é uma escola, você tem que aprender a cocriar perfeitamente, e a humanidade tem que saber, em conjunto, de serviço devocional,
cocriar uma terra perfeita, que é um paraíso. Né? Como a gente lê lá em Gênesis, né? Era o jardim do Éden, era tudo perfeito, mas aí houve, né? Faz parte da experiência, e isso é bom, não é ruim, que Adão e Eva caiu, tudo isso é simbólico, né? O Adão e Eva estão dentro do nosso coração. A árvore, né? Essa árvore do conhecimento, a serpente é a Kundalini, aí essa Kundalini ativa muito o segundo, o terceiro chakra, e no final você quer realizar comer essa fruta, né, do aspecto inferior da experiência, e acaba que a gente criou esse tipo de experiência que a gente está tendo agora. Porém, não é ruim quando você entende isso, fala assim, agora eu vou pegar essa energia minha Kundalini, vou voltar ao paraíso, vou elevar essa Kundalini, né, para os meus chakras superiores, por exemplo, nessa árvore da vida, e vou retornar ao paraíso. Então isso que é retornar ao mundo espiritual. Você escolhe sair dessa energia mais densificada, que é um produto de manifestação das pessoas que estão vivendo animalizadas, ou seja, no terceiro, segundo e primeiro chakra, falando assim de um jeito mais energético, né, que as pessoas podem compreender. Fala assim, agora eu vou ascensionar, eu vou entrar no meu coração, que é onde está a alma e Deus, e através de entrar na alma e Deus, eu vou acessar o meu paraíso interno e vou expressá-lo aqui no inferno. Que a vida hoje em dia é infernal, é caótica. Onde ninguém quer fazer nada espiritual, está todo mundo se lamentando, querendo um salvador, culpando as pessoas, criticando tudo, se sentindo mal nesse mundo, esse mundo não é meu, eu quero ir lá para minha planeta de origem, entendeu? Mas lá é a mesma coisa, lá é a mesma coisa. O pessoal tem mais consciência, né? Tem menos ego, mas lá tem essa coisa do nós, um princípio maior de fraternidade, de superioridade, mesmo lá nos planetas perto onde o Senhor Brahma, o criador desse universo, mora também, há uma lacuna, porque enquanto você não estiver no mundo espiritual, esse mundo material, essa existência, esse universo, né, onde nós estamos, dentre tantos outros universos, eles precisam de que os espíritos despertem nesse sentido, que tem-se que praticar o serviço devocional e se render completamente aos pés de lótus de Krishna, independente da duração de vida, que foi o que nós falamos no verso passado, né? Você tem que abandonar o corpo pensando em Deus. Compreende? Assim como Narada Muni. Narada Muni, ele é um habitante, ele é um sábio devoto. Nós temos que nos tornar como Narada Muni. E Narada Muni simplesmente está rodando o universo todo, porque ele tem poder místico. Então ele vem aqui para a terceira dimensão, ele vai para outras dimensões lá dos sábios, ele vai lá para o planeta do Senhor Brahma, ele é um dos filhos do Senhor Brahma, que personifica esse serviço devocional aqui nesse mundo material. Ele simboliza aquilo que a gente tem que ser, um sábio devoto. E não importa onde você esteja, você tem que pedir a Deus que, Deus, me dá um serviço devocional igual o Narada Muni, para que eu possa estar pregando nesse universo essa consciência, né, de Krishna, essa consciência divina. E isso vai criar um prazer enorme, não importa se você está no mundo espiritual ou no mundo material, o que importa é essa atitude de serviço amoroso, onde Krishna, ele manifesta, né, através de Vishnu no seu coração essa integração, essa interação total, e aí você tem todos os poderes místicos, você fica incrível. E esse mundo, esse universo, imagina, a criação de Deus é completa, é perfeita. A imperfeição é só daqueles, né? Quem vê imperfeição são aqueles que estão situados numa mente condicionada, programada, cheia de crenças e vivendo no falso ego. O falso ego é a imperfeição da mente, porque ela anula a alma, anula o espírito. Por isso que todo mundo tem esse sentimento de infelicidade, de imperfeição, de vazio existencial, porque ela não entra na sua realidade espiritual, ela não conhece a verdade sobre si.
sobre o seu ser, que é parte integrante desse Deus que está dentro do coração, nos acompanhando vida após vida. E aí Prahlada Maharaja fala, você vai ser incapaz de executar atividades materiais. Então, serviço devocional significa que você executa atividades materiais através dessa forma humana para usar os seus talentos para satisfazer a Deus. Aqui agora eu estou fazendo uma atividade material de falar sobre Krishna, usando o talento, né, de orador inspirado pela divindade no meu coração, e Deus fica muito feliz com isso. Estou sentindo muito prazer e bem-aventurança agora, sentindo que meus lábios, né, minhas palavras estão sendo conduzidas por uma força divina, que é o que acontece quando você repete os versos de um devoto puro, como Prahlada Maharaja, no caso dessa aula que a gente está fazendo. E isso deveria ser o normal para todo mundo. Todo mundo tem que fazer a vontade de Deus. Todo mundo tem que fluir no divino. É isso que Krishna está falando. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Sabe? Mas é complicado, porque as pessoas querem entender isso com o intelecto. Você tem que se render à sua alma, à alma suprema. E daí fica tudo certo. Porque você é essa alma suprema. Você é uma expressão dessa alma suprema, que agora está tendo uma experiência numa forma humana. E aprendendo, né, como a gente está fazendo agora, através dessas instruções de Prahlada e tantas outras, né, sobre como devemos nos conduzir nesse mundo. Então temos que usar essa forma humana para meditar mais, para entrar mais em nosso coração, para vibrar o nome de Deus, para usar o nosso discernimento, a nossa inteligência, que é um instrumento maravilhoso, para sair dessa maia, dessa enrascada, dessa matrix. E isso é muito simples, porque quando você começa o processo desse ponto em que você realmente decide com avidez que é isso que eu quero, não quero mais ficar encarnando nesse mundo, em vidas miseráveis, né? Mesmo quem tem bom karma e muito dinheiro, ou que seja o melhor desse mundo, dentro de um contexto do falso ego, é miserável também. Se você não tem esse sentimento de bem-aventurança, de estar com Deus, você é um miserável em qualquer condição que você esteja aqui nesse planeta, ou nos planetas superiores, e fica pior ainda nos planetas infernais. Então temos que repensar tudo isso. Não espere envelhecer. Se você já tem uma idade, vamos dizer, a mais de 50, já é hora de você falar assim, não, agora eu vou realmente me dedicar a isso. Ou vou dedicar um tempo expressivo, né, durante o meu dia, vou tirar um tempo para meditar nisso, para cantar uma japa, ouvir uma aula como essa. Entendeu? Você tem que estar sempre lembrando aquilo que você é. Aí aqui Prahlada fala assim, e quando você chega na velhice, ela desperdiça outros 20 anos. Né? Até os 100, dos 80, vamos considerar aí a velhice, né? Até os 100 anos você tá ali, só vai ser um velho rabugento, achando que não vale nada, que está à margem da sociedade, que ninguém te dá mais atenção, a não ser que você seja alguém que tenha muito dinheiro, destacado, mas também o pessoal só vai gostar de você por interesse, vai querer a sua herança, tá compreendendo? Aqui tudo é falso nesse mundo, não tem esse amor, não tem essa coisa da família que te ama, tem um interesse. A família, vamos nos proteger aqui, ajudar um ou outro, mas não tem essa coisa, né? Algumas pessoas, né, que estão mais espiritualizadas realmente podem ter esse sentimento assim, mais amoroso, porém, no geral, existe essa perturbação, né, que vem com a mente. Tem irmãos que têm inveja de outros irmãos. Bom, e aí vai que todo mundo já conhece, né? Todo mundo já está vivendo bastante tempo nesse mundo para entender o que eu estou falando. Então vamos ao significado
desse verso 7. Então, ó, essa aula aí foi só o verso 7, então vai ser a parte 7. Eu pensei que eu ia falar outros versos, mas não é assim que Deus quer que eu faça, ele quer um versinho por aula. Então, o significado de Srila Prabhupada aqui, sem consciência de Krishna, a pessoa desperdiça 20 anos na infância e na juventude, e outros 20 anos na velhice, quando ela não pode executar nenhuma atividade material e fica cheia de ansiedades. Aqui eu já vejo muitos velhos, né, entubados ou em casa, assim, na cama, aquele aspecto bem degenerativo. Muitas pessoas estão aí na UTI ou em asilos, né? Assim, realmente o corpo foi detonado tanto na vida toda que chega na velhice e a máquina responde, essa máquina biológica responde. Por isso temos que cuidar muito da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para que essas células, né, que compõem essa energia orgânica e viva funcionem cada vez, sempre com esse ímpeto ativo, né? Então você vê poucas pessoas que chegam aos 100 anos ativo, com boa memória, né, com bom humor. Por quê? Porque ele cultivou isso a vida toda. Que cultiva também, geralmente as pessoas que cultivam a espiritualidade chegam também nesse tempo, né, da existência humana com essas características criativas, amorosas, divertidas, porque ele já está entendendo tudo. E se você é um devoto puro de Krishna, você pode chegar a 100 anos e você vai estar assim diretamente com Krishna, não importa o seu estado de existência, né, corpórea. Então, o Prabhupada está falando aqui que porque você não consegue mais executar as atividades materiais, você fica cheio de ansiedade. A sua mente quer fazer as coisas, mas seu corpo não responde. Já conheci algumas pessoas de idade, né, que tinham muita energia mental, muita luxúria, muita vontade de fazer as coisas acontecer, mas o corpo, o corpo não acompanhava a mente. A mente detona o corpo, então você tem que pegar a sua mente e silenciá-la e botar seu corpo para meditar mais. Compreende? Para chegar na velhice você se tornar um clarividente, um mestre da energia, porque você vai trabalhar nessa energia mais para o interior, quando você chega na velhice. E alguns velhos, né, como não pode generalizar, tem gente com 90 anos que está pulando de paraquedas, que está fazendo esportes, que é ativo no trabalho, mas não é a real da maioria das pessoas, certo? E aí ele fala assim, então está em ansiedades, e também ele fica querendo saber como seus filhos e netos arranjar-se-ão na vida e como o seu patrimônio será protegido, né? Os pais assim morrendo, e meus filhos, meus netos, esqueceu dele, não está cuidando. Cara, você está morrendo, você está abandonando o seu corpo, você está preocupado com filhos e netos que estão lá cheios de energia, que nem estão aí para você no final da vida, né? Ah, vovô, meu bisa, meu vovô é um chato, fica ali na cama. Até isso, o jovem é ativo e não quer saber de ficar com o velho, não. Os jovens de hoje, principalmente, são bem assim descuidadosos, né? Com os professores, com os pais, com os avós. Ah, bota no asilo, bota lá, deixa ficar lá. Mas quanto que ele tem de dinheiro? Quanto ele vai deixar pra gente? E o próprio velho está pensando nisso, ah, meus filhos, porque ele está apegado, criou esse apego por família, e ele vai ter que voltar de novo com outros espíritos, constituir família, porque ele está apegado a tudo isso. Na velhice você já teria que estar totalmente isento de qualquer vínculo emocional nesse mundo. É emoção só para Deus, assim.
E Deus também você vai ver nos seus filhos, seus netos, seus amigos, né? Você tem que ver Deus em todo mundo, sem criar esse vínculo afetivo. Porque senão isso vai ser a âncora que vai te trazer de volta para esse mundo. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, prática constante e desapego. Você tem que aprender a fazer isso. Tá? Se na hora da morte você tiver qualquer desejo material ou qualquer vínculo de apego a qualquer pessoa ou qualquer situação ou qualquer lugar, isso vai te trazer de volta. Essa é a arte da devoção pura. Você passa a viver em função de que no momento da morte você está completamente, né, integrado com o divino que está aqui no seu coração. Então o Prabhupada está falando aqui, ele está pensando também como o seu patrimônio será protegido, quem é que vai cuidar da minha empresa, quem é que vai cuidar da minha fábrica, quem é que vai cuidar dos meus negócios. Sim, é uma loucura isso. Você está abandonando o corpo, vai receber outro corpo que você não vai saber de nada, e está pensando no dinheiro que você ganhou, quem vai cuidar do dinheiro, quem vai ficar com o dinheiro, e que você poderia, né? Aí você pensa, mas eu poderia viver um pouquinho mais. É hilário, é hilário. Eu poderia viver um pouquinho mais para gerenciar o meu patrimônio, para aplicar ali no banco, nas ações, nisso tudo. Compreende o absurdo que é tudo isso? E que quando você está com Deus no seu coração, tudo lhe é provido. Imediatamente você é um co-criador com Deus quando você se torna um devoto puro. Tudo vem para você. Você não precisa ficar preocupado com o futuro. Deus já sabe o que você quer antes que você peça. O prazer de Deus é fornecer para os seus filhos abundância, riqueza, prosperidade, amor. Mas você se desvincula de Deus e acha que você é que vai conseguir isso e você só quebra a cara. E é isso que acontece, que está acontecendo. E na hora da morte você está pensando, minha empresa. Aí vai voltar. Como um Vaishya, né? Como um Vaishya, um comerciante, na outra vida, porque ele morreu pensando em dinheiro. É isso que acontece, gente. É muito simples de entender. Aí Prabhupada fala, sim, está falando aqui do ansiedades, patrimônio, como seu patrimônio será protegido. Aí depois, metade desses anos são gastos como? Dormindo. O velho adora dormir. Você está na cadeira lá vendo a televisão, o velho está dormindo. Raramente ele acorda porque não tem motivação, não tem energia, não tem mais aquele fulgor, né, hormonal, energético, os chakras estão todos ativados, então é a bateria descarregada. Está ali aguentando assim, no modo economia de energia, né? Dando esse exemplo aqui em relação ao celular, e não tem a tomada espiritual para carregar, ele está entregue. Então o Prabhupada está falando assim, passa dormindo, né? O velhinho está sempre dormindo. Assim, dos 100 anos de vida, 70 são desperdiçados por aquele que não conhece o objetivo da vida e não sabe como utilizar esta forma humana. Então, o devoto puro, né, como o Srila Prabhupada, é bem direto, né? 70 anos da sua vida, se você não praticar a consciência espiritual, se você não se render a Deus, vai ser jogado no lixo, né? E o tempo é a coisa mais importante que você tem. E Deus, Krishna, ele fala no Bhagavad Gita que ele é o tempo personificado. E se você está com Deus, você vai ter todo o tempo do mundo. E vai ter tempo também para fazer suas coisas materiais, seus prazeres, né, de forma moderada. E aí você tem que entrar nessa questão de que você está numa terceira dimensão, ou se você estiver numa 20ª ou infinita dimensão, não importa, você tem que estar consciente de Deus, que você é um espírito, que você é uma parte integrante, né, do divino, um servo eterno, amoroso, e conduzir a sua vida nesse esquema consciente.
se situando sempre no seu coração, trabalhando seus aspectos superiores e inferiores em equilíbrio, em harmonia e levando uma vida em paz, nesse sentimento amoroso por Deus. E no Bhagavad Gita, Krishna fala, quando você está nessa paz, essa é a condição da bem-aventurança, da felicidade se manifestar em seu coração. Enquanto sua mente estiver tagarelando, interferindo no seu processo interno, indo para o passado e para o futuro o tempo todo, você perde esse momento do agora, onde Deus está presente. Deus só está presente aqui e agora. E você tem que caminhar na sua vida sempre fluindo com o divino e deixando, através da intuição, que você vai conquistar quando você estiver nesse lado da espiritualidade, Deus vai se manifestar para você. Certo? Igual eu estava aqui agora, Deus deu lá, fluiu, vou fazer uma palestra, vou continuar lá os ensinamentos para lá da Maharaj. Entendeu? Flui. Então você chega aqui, senta, né? Pensei que ia falar 2, 3 versos hoje, falei um e fluiu. A energia divina. Eu fiquei muito feliz porque estou recebendo essa oportunidade de falar sobre Deus. Todo mundo tem essa oportunidade, é só aprender e se vincular com Deus. E também, de alguma forma, você está passando um ensinamento onde as pessoas vão ficar mais atentas, né? Realmente estou perdendo a minha forma de vida humana, porque nunca cogitei que 70 anos eram desperdiçados nessas etapas, né, da vida de infância, meninice, juventude, vida adulta e velhice. E a morte pode chegar a qualquer momento. Então não espere pela velhice. Viva hoje e aqui agora com Deus, e quando a morte chegar, você está lembrando de Deus. E isso é o que vai fazer você voltar para Vaikuntha Loka Dhamma, o reino espiritual, quando você todos os dias se disciplina, essa prática constante e esse desapego. Se você pratica a transcendentalidade, essa união com Deus no seu coração, naturalmente você vai ver que tudo é ilusão, todas as suas relações, todos os conceitos que foram colocados na sua cabeça como importantes e de valor dentro de um sistema chamado assim demoníaco, que não tem nada a ver com Deus, você começa a ver isso e fala assim, nossa, eu era um bobão, eu ficava submetido a isso, eu queria sentir prazer e felicidade nessa ligação com pessoas, lugares, modos de vida que estavam simplesmente sendo a relação com o falso ego, com esse corpo humano. Esqueci as relações espirituais. E lá em Vaikuntha Loka, lá no Krishna Loka principalmente, tudo é relação do corpo espiritual. Todo mundo está vibrando em amor e felicidade por Deus. Então, para lá da Maharaj aqui, vamos, então, pensar mais profundamente em tudo que foi falado aqui, tá? Para que nós possamos, a partir desse momento agora, você vai conduzir a sua vida de uma forma diferenciada, para não cair nessa armadilha, onde você está desfrutando a 1000 agora, né? Enquanto você tem força e vigor, e está deixando. Para quando chegar na velhice, você perceber, uau, não adiantou nada, tudo isso que eu vivi, eu vou perder e vou voltar em outro corpo onde eu vou esquecer tudo. Tá? Agora, tudo que é espiritual que você adquire nessa vida, você leva para outra. Então você começa do ponto espiritual na outra vida, porém o lado material você volta com aquelas tendências, alguns talentos específicos, mas você não vai lembrar. A não ser que você vá lá nos registros akáshicos da sua vida, né? No livro da vida, mas é passado. Passou, e se você aprendeu, aprendeu. Se você não aprendeu, você perdeu, né? Você perdeu. Então é isso, é muito simples. Vamos lá, vamos juntos. Esses ensinamentos para lá do Maharaj estão excelentes, eu estou adorando. E vamos, né? De pouco a pouco, acordando, despertando e fazendo a nossa parte de aceitar, amar a Deus que está em nosso coração, pacientemente esperando
que nos rendamos a Ele o mais rápido possível, enquanto temos esse vigor, essa consciência ativa e agora mais um pouco da sabedoria que Prahlada Maharaj e Srila Prabhupada estão nos passando aqui. Ok? Um beijo no coração, muita luz, muito amor. Haribol!